Fala, moçada, tudo bem? Vamos falar aqui de um caso particular do movimento uniformemente variado, que é o movimento vertical, tá? O lançamento vertical. Então nós temos aqui algumas situações. Nós podemos pegar um corpo, levar ele a uma certa altura e abandonar ele, tá? Esse corpo vai estar em queda livre, tá? É um caso específico de um corpo que vai ser atraído pela força gravitacional e vai sofrer a influência, né? Vai ter uma aceleração e tudo mais. Nós temos uma segunda situação, que é o corpo sendo lançado para baixo, tá? Então, na queda livre, quando você abandona o corpo, a velocidade inicial dele é zero. Quando você lança ele, você lança com uma velocidade diferente de zero, tá? Nós vamos ter também o corpo lançado do solo para cima, e vamos ter o corpo lançado de cima de um prédio, por exemplo, de uma certa altura, lançado para cima. Então a gente vai diferenciar esses quatro tipos de lançamento aí. Tudo bem? Então vamos começar pensando aqui no corpo que ele é abandonado, né? Ele vai ser abandonado de uma certa altura. Então nós temos aqui o corpo que está a uma certa altura e nós vamos abandoná-lo ele. Então o que eu preciso entender nessa situação, né? Então nessa situação em que o corpo é abandonado, tá? A velocidade inicial dele é igual a zero, certo? A velocidade inicial dele é igual a zero. Ele vai cair de uma certa altura. Nessa situação a gente admite que a altura inicial aqui em cima ela é zero, tá? Ela é zero. E vai descer no sentido da força gravitacional, da aceleração gravitacional. Ou seja, essa velocidade vai sempre aumentar. E aqui embaixo, na hora que ele atinge o solo, nós temos a altura da onde ele foi abandonado, tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui com as equações do movimento uniformemente variado, tá? Lembrando, né, que nós temos aqui a equação do espaço, que é uma equação do segundo grau. Nós temos a equação da velocidade, que é uma equação do primeiro grau. E nós temos aqui também a equação de Torricelli. É importante a gente entender que essas três equações elas vão ser ajustadas para cada tipo de lançamento, tá? Cada tipo de lançamento a gente vai ajustar. Então, por exemplo, quando eu abandono o corpo lá do alto, né, quando eu abandono ele para baixo, o que acontece? Né? Esse corpo ele não tem velocidade inicial, a velocidade inicial dele é nula, correto? Quando eu considero que a posição lá em cima é a posição zero, desde que ele já esteja iniciando o trajeto dele, né? Iniciando o trajeto dele no movimento de queda, né? Eu considero que essa altura seja igual a zero. Então vamos ver como é que ficaria aqui, como é que fica, né, essas equações para esse primeiro tipo de lançamento, tá? Então como é que vai ficar a equação do espaço para ele? Se ele tem velocidade inicial zero e a posição inicial é igual a zero, então na equação, tanto posição inicial como velocidade inicial não vai aparecer, né? Então fica assim, ó, h igual a gt² sobre 2. O espaço inicial dele considera como zero e a velocidade inicial dele como zero também. Então, quando eu pego aqui, né, quando eu pego essa equação do espaço, né, e ajusto para ele, ó, então o meu S final passa a ser o H, esse aqui eu cancelo, né, ele vai ser igual a zero, considera-se igual a zero, e aqui também considera igual a zero. Então vai sobrar quem? A aceleração T² sobre 2. A aceleração aí é a aceleração gravitacional. Como ele já começa caindo, então essa aceleração gravitacional ela é positiva, tá? Equação da velocidade. Agora, ó. Então, se eu olhar aqui para a equação da velocidade, o corpo foi abandonado, né? Então, se ele foi abandonado aqui, a velocidade inicial é zero e a aceleração é g. Então, a minha equação vai ficar v igual a g
vezes t. E eu posso montar também aqui a equação de Torricelli para esse caso, tá? Então, na equação de Torricelli, velocidade inicial, ela se anula, né? Então, eu tenho duas vezes o g, que é a aceleração, vezes ΔS, que é a minha altura. Então, eu chamei de ΔH. Tranquilo aí? Vamos para o segundo lançamento, né? Agora eu vou lançar o corpo para baixo ainda, mas com uma certa velocidade, tá? Então, nessa situação agora aqui, a minha velocidade inicial, tá? Deixa eu só ajustar aqui. A minha velocidade inicial, ela é diferente de zero. Então, eu vou lançar o corpo agora com uma velocidade inicial diferente de zero, tá? E vai ser lançado lá de uma certa altura, altura inicial, que eu considero aqui como zero, tá? Eu vou medir o espaço aumentando na medida que ele desce, até atingir aqui a sua posição final, que corresponde à própria altura do trajeto. Certo? A aceleração gravitacional continua positiva, porque ele começa o movimento já indo para baixo, né? Então a minha equação do espaço vai ficar h igual a v0t mais gt quadrado sobre 2. Por que o v0 apareceu? Porque agora eu lancei com uma velocidade diferente de zero. Então ele já tem velocidade logo no início, tá? Então a equação da velocidade também fica completa, né? E a equação de Torricelli também vai ficar completa agora. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou fazer o lançamento vertical para cima, tá? Primeiro lançamento eu vou lançar ele do chão, tá? Lançando do chão, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. Agora, a minha posição inicial aqui, né, o meu h inicial, ele vai ser igual a zero, certo? Esse corpo vai subir. Na medida que ele está subindo, o que está acontecendo com a velocidade dele? A velocidade vai diminuindo. Por quê? Porque, como ele foi lançado para cima, a aceleração gravitacional ela é para baixo. Então, ela vai desacelerar o corpo. O corpo sobe em movimento retardado. Ele vai subir até atingir o que nós chamamos de altura máxima. Nessa altura máxima, a velocidade dele é zero. Por que é zero? Porque a partir daí ele começa a voltar, ele começa a cair novamente. Tranquilo? Então, primeira coisa importante agora, lançamento para cima, a aceleração gravitacional passa a ser negativa, tá? Então, a minha equação do espaço vai ficar assim, ó, h igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos gt quadrado sobre 2. Perfeito? Conseguiram visualizar a diferença? Anteriormente, nos dois casos, o lançamento era para baixo, a aceleração gravitacional positiva. Agora eu estou lançando para cima, então a aceleração gravitacional vai ficar negativa. Tá? A equação da velocidade, lá, o menos g, né? E a equação de Torricelli, com o menos também aqui na frente já, que significa que o g já está com seu sinal negativo. Perfeito? Agora eu vou lançar de cima de um prédio para o alto ainda, hein? Olha aqui, ó. O corpo está a uma certa altura inicial, né? Não é zero aqui, ele vai ser lançado de um ponto acima do solo, vai ser lançado para cima, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no terceiro exemplo aqui. Ele vai subindo e vai desacelerando até atingir a sua altura máxima. Na altura máxima, a velocidade dele é igual a zero, e aí ele começa a cair, inverte o sentido, né? Então, como é que fica a equação do espaço para esse caso aqui, ó? Então, agora eu tenho o espaço inicial, ó, que é da onde ele foi lançado, tá? A velocidade inicial para cima e a aceleração gravitacional menos g. Vai ficar negativa, tá? Aí eu tenho a equação da velocidade, né? E tenho a equação de Torricelli, também negativa, tá? Algumas coisas importantes aqui que a gente precisa entender. Se eu lanço o corpo do chão para cima,
o tempo que ele leva para subir, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então vamos supor que o corpo levou 10 segundos para subir. Ele vai levar 10 segundos para descer. Tá? Considerando o lançamento e o retorno ao mesmo ponto. Tá? Sempre que eu lançar de um ponto, o corpo sobe e volta para o mesmo ponto, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tranquilo, gente? Tá? E a velocidade? A velocidade com que você lançou, ele vai subir, vai parar e vai voltar. Quando ele chegar no mesmo ponto de lançamento, a velocidade dele também será a mesma. Tá? Existem algumas formas de ajustar essas fórmulas aqui. Eu tenho o hábito de trabalhar diretamente com as três iniciais. As três formas iniciais. E eu só vou ajustando ela para o exercício. Né? Eu acho que fica mais simples. Ao invés de a gente fazer um monte de modificação, por exemplo, que eu fiz aqui embaixo, né, para os 4 casos, né, eu fiz mais para explicar, para mostrar como é que funciona. Mas na hora que eu for resolver os exercícios, eu vou trabalhar com essas 3 equações apenas. E vou ajustar ela para o exercício. Penso eu que fica mais simples, ao invés de a gente ter que ficar decorando um monte de fórmula. Tudo bem? No começo pode causar uma certa estranheza, mas depois a gente vai ajustando, né? Eu entendo que o lançamento vertical ele é muito mais simples do que o movimento acelerado, o movimento uniformemente variado, no movimento horizontal, trabalhando com carros e tudo mais. Aqui a gente tem uma facilidade maior porque tem um dado aqui que ele sempre é fornecido, né? Que é a aceleração gravitacional. Então fica mais simples. A gente vai resolver alguns exercícios, tá? Logo em seguida. Então vamos resolver esse exercício aqui, ó. Com uma tiradeira, um menino lança verticalmente para cima um pedregulho com velocidade de 60 metros por segundo, velocidade inicial. No instante t igual a 0, tempo inicial. Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos fazer uma figura, né? Nós temos o lançamento do solo para cima, com velocidade de 60 metros por segundo. Então eu adotei aqui a altura inicial, que é o solo, como 0. Né? A velocidade inicial ele deu. E o g é sentido contrário. Então lembrar que o g vai ser negativo, hein? Certo? Ele vai subir e vai atingir a altura máxima. Qual que é a característica de atingir a altura máxima? Isso é muito importante. A característica é que o corpo para. Então a velocidade inicial do corpo fica sendo nula. Tá? A velocidade, quando ele atinge a altura máxima, ele para começar a retornar, começar a voltar. Então isso é muito importante guardar, tá? Tudo bem? Bom, o que ele pergunta na letra A? Na letra A ele quer saber, em relação ao ponto de lançamento, qual será a altura máxima que o pedregulho vai atingir. Então vamos calcular essa altura máxima. Bom, nós temos duas formas de calcular a altura máxima. A gente pode primeiramente calcular o tempo que ele demora para subir, usando a equação da velocidade. Depois pegar esse tempo e substituir na equação do espaço. Só que esse é um processo um pouco mais longo. Eu vou resolver aqui usando a equação de Torricelli, tá? Lembra que eu falei que eu não ia montar uma fórmula específica para cada cálculo, né? Vou trabalhar só com as 3. Então, ó, a equação de Torricelli diz assim, ó, que a velocidade final ao quadrado ela é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, correto? A variação do espaço aí vai ser a altura máxima. Então, a minha velocidade final é 0, ele para lá no alto. Então 0 ao quadrado. A minha velocidade inicial é 60. Então 60 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração gravitacional. Não pode esquecer que a aceleração gravitacional é negativa. Então 2 vezes menos 10 vezes o ΔS, que é a nossa altura máxima. Beleza?
Então eu tenho aqui 0 ao quadrado é 0, 60 ao quadrado vai dar 3.600, menos 2 vezes menos 10 dá menos 20, ΔH. Então o menos 20 eu vou passar para a esquerda, vai ficar 20, ΔH, igual a 3.600. Então o meu ΔH, que é a minha altura máxima, vai ser igual a 3.600 dividido por 20. 3.600 dividido por 20. Então, ó, 3.600 por 20 é 360 sobre 2. 360 sobre 2 vai dar 180 metros. Então, a altura máxima atingida, nesse caso, vai ser de 180 metros. Tranquilo? Vamos para a letra B. O que pede na letra B? Letra B. Em que altura se situa o pedregulho no instante 9 segundos? Em que altura? Qual é o H dele? Quando o tempo é igual a 9 segundos. Nesse caso, eu vou usar a equação do espaço do movimento uniformemente variado. Ó. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o t ao quadrado, dividido por 2. Tá? A posição final, o S final, é o que ele está pedindo, é a altura, eu vou chamar de H. Isso é igual. Posição inicial é da onde ele foi lançado do chão, então a altura é 0. Mais, qual velocidade ele foi lançado? 60. Vezes, quanto tempo ele está falando? 9 segundos. Agora, a minha aceleração é negativa, tá? Então é menos 10 vezes 9 ao quadrado, né? Tudo isso aí dividido por 2. Então, a minha altura vai ficar igual. Então, aqui é 0, 9 vezes 60, 540. 540 menos 10, menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Tá? Menos 5. 9 ao quadrado, 81. Então, eu tenho aqui que o H vai ser igual a 540 menos 81 vezes 5 dá 405. É isso? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Então, a minha altura no instante 9 segundos é 540 menos 405. Isso vai dar 135 metros. 135 metros. E a letra C? O que pede na letra C? Qual é o intervalo de tempo gasto na subida? Letra C. Quanto tempo ele gasta na subida? Então ele quer saber qual é o tempo. Qual é a característica da subida, do tempo, até onde ele para, né? Então, a velocidade final igual a 0. Quanto tempo demora para ele parar, né? Na ida, né? Aqui eu posso calcular pela equação da velocidade. Tá? Ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Qual que é a velocidade final? É 0, ele chegou lá no alto. Qual que é a inicial? A inicial é 60. A aceleração gravitacional é menos 10 vezes t. Vou passar o menos 10t para a esquerda. Então vai ficar 10t é igual a
60. Então, o tempo de subida, né, vou chamar aqui de TS, vai ser igual a 60 dividido por 10. Certo? Então, o tempo de subida vai ser igual a 6 segundos. Esse é o tempo que ele gasta para subir. Né? Ele sobe em movimento retardado, né? Movimento desacelerado, né? E aí ele para no instante 6. O que está pedindo agora na letra D de dado? Letra D de dado é: com que velocidade o pedregulho retorna à posição inicial? Gente, nós falamos, né, na explicação da base teórica, que quando eu pego o mesmo ponto de lançamento, o corpo é lançado, ele desacelera, para e volta. Quando ele volta com a mesma velocidade. A única diferença é que a velocidade vai estar no sentido contrário, né? Então a velocidade em módulo vai ser igual, mas em valor absoluto aí vai ser menos 60, né? Então já sabemos que é isso, mas vamos calcular? Vamos calcular, né? Então vamos lá. Eu vou calcular a velocidade quando ele chega no chão, então. Vou pegar a equação da velocidade, tá? V é VO mais A vezes T. Tá? Então agora eu quero calcular o tempo com que ele retorna, a velocidade com que ele retorna ao ponto de lançamento. Então eu quero a velocidade final. A velocidade inicial é 60. A aceleração é negativa, então é menos 10. Agora tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque o tempo para retornar ao ponto de lançamento, ele é o tempo de subida mais o tempo de descida. Né? Lembra que eu falei que quando o corpo gasta um certo tempo na subida, ele vai gastar o mesmo tempo na descida? Tempo de subida é igual a tempo de descida. Então aqui vai ficar 6 para subir e 6 para descer. Ou seja, o tempo total para ele retornar ao solo vai ser de 12 segundos. É esse tempo que eu vou utilizar para calcular aqui a velocidade. Aqui, ó. Então aqui é 12. Então a velocidade final vai ficar 60 menos 10 vezes 12, 120. Ou seja, velocidade menos 60 metros por segundo. Então essa é a velocidade com que ele chega no solo, né? Chega com a mesma velocidade em módulo, né? Mesma velocidade em módulo, porém, como é sentido contrário, essa velocidade vai assumir um valor negativo. Exercício 10. Um corpo é lançado verticalmente para cima do alto de uma torre a uma altura de 35 metros. 35 metros. Em relação ao solo, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então deixa eu copiar essa figura aqui e colocar aqui do lado. Então veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos a altura inicial, da onde o corpo é lançado, que é 35 metros. Esse corpo vai subir desacelerado, né, em movimento retardado, vai atingir o que a gente chama de altura máxima. Nessa altura máxima, a velocidade dele é zero. Característica de altura máxima é quando o corpo para, certo? Então ele vai ter uma altura em relação ao solo e vai ter um espaço que ele vai subir. Tá? Lá no ponto mais alto, lá de altura máxima, né? Não podemos esquecer que vai ser o espaço que ele subiu mais da onde ele foi lançado, né? Aí ele atinge a altura máxima onde a velocidade dele é nula. Tudo bem? O que pede na letra A? Qual foi o tempo necessário para o corpo atingir o ponto de altura máxima? Então, no ponto de altura máxima, eu vou trabalhar com a equação da velocidade, tá?
sabendo que a velocidade inicial é 30 metros por segundo e que lá no ponto mais alto a velocidade dele é 0. E a aceleração gravitacional é menos 10. Então tá aqui, ó. Velocidade final é 0, inicial é 30, aceleração menos 10 vezes t. Então aqui a gente vai encontrar quanto tempo ele gasta subindo, né? Passei o menos 10t para a esquerda, ficou positivo, né? Então t vai ser igual a 30 dividido por 10, né? Que vai dar 3 segundos, tá? Então ele demora 3 segundos para atingir a altura máxima. Perfeito? Letra B. Qual é a altura máxima atingida pelo corpo em relação ao solo? Então, olha, eu vou usar a equação de Torricelli para achar quanto que ele subiu. E depois eu somo com os 35 metros para dar a altura máxima em relação ao solo, tá? Então, a equação de Torricelli. Então, a velocidade final é 0, ele para lá no alto, a inicial é 30 e a aceleração negativa. Então, vai ficar 0 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 2 vezes menos 10. E o ΔH é o espaço que ele vai subir, tá? A partir dos 35 metros. Então, 30 ao quadrado, 900. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Menos 20 vezes ΔH, né? Então, menos 20 eu vou passar para a esquerda, vai ficar positivo. E o 20 eu vou mandar dividir no 900. Então, eu sei que ele vai subir 45 metros, tá? Esse 45 metros não é a altura máxima, é o quanto ele subiu da onde ele foi lançado. Para mim calcular a altura máxima, eu tenho que somar os 35 metros, que é da onde ele foi lançado. E aí a gente tem 80 metros. Tá? Essa é a altura máxima em relação ao solo. Tudo bem? Letra C. Quanto tempo desde o lançamento o corpo leva para atingir o solo? Então ele é lançado de uma altura de 35 metros, sobe, gasta 3 segundos, desce, só que ele não para no mesmo lugar do lançamento, né? Ele vai até o chão. No chão, o espaço final é igual a 0. Então ele quer saber quanto tempo demora para o espaço final ficar igual a 0. Então aqui eu vou usar uma equação do espaço, né? E vou substituir. Espaço final é 0, inicial é 35, velocidade inicial é 30 e a aceleração é menos 10. Então tá aí, ó. 0 no espaço final, 35 é o espaço inicial, mais 30, que é a velocidade inicial, vezes t, mais menos 10, que é aceleração, né, negativa, porque o corpo foi lançado para cima, a aceleração é para baixo, né? T ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho aqui que a minha equação vai ficar 0 igual a 35 mais 30t menos 5t ao quadrado. Tá? Vou mudar a ordem, né? Vou passar tudo para a esquerda. Quando eu passo tudo para a esquerda, não preciso trocar sinal de ninguém. E vou diminuir. Ó. 35, 30 e menos 5 são todos múltiplos de 5. Então eu vou dividir por 5. Então vai ficar, ó, menos 5 dividido por 5 dá menos 1 t quadrado. 30 dividido por 5 dá 6, positivo. E 35 dividido por 5 dá 7. Então aí nós temos a nossa equação do segundo grau, né? E aqui nós vamos pegar o coeficiente A, B e C. O A é menos 1, o B é 6 e o C é 7. Nós vamos resolver isso aí através de Bhaskara, né? Então eu tenho aí o delta, né? Voltando aqui um pouquinho. O delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. O b é 6, então é 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1 vezes 7. Então isso aí vai dar 6 ao quadrado 36, 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 7 dá 28, de modo que o meu delta é igual a 64. Então vamos substituir na equação de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, sobre dividido por 2a. Então vou substituir o menos b. O b vale 6, então vai ficar menos 6 mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes menos 1. Então eu tenho que o t é igual a menos 6 mais ou menos 8, dividido por menos 2. Então eu vou ter primeiro T1, né? Vai ficar menos
Menos 6 menos 8 dá menos 14. Menos 14 dividido por menos 2, isso vai dar 7 segundos. Aí eu vou ter o T2, que é menos 6 mais 8 dividido por menos 2. Menos 6 mais 8 dá 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Só que, para tempo, o valor negativo ele é descartado. Então ele não entra. A única coisa que eu tenho aqui é os 7 segundos. Vamos dar uma limpada aqui e vamos para a letra D de dado. Então, letra D. Qual é a velocidade escalar do móvel no instante 4 segundos? No instante 4 segundos. Então, nós vamos montar uma equação da velocidade, né? Ele quer a velocidade no instante 4. Equação da velocidade V igual a VO mais A vezes T. Velocidade inicial é 30 metros por segundo e a aceleração menos 10. E o tempo é 4 segundos. Então, V igual a 30 menos 10 vezes 4. 4 vezes 10, 40. 30 menos 40. Isso vai nos dar menos 10 metros por segundo. Por que que deu negativo, né? Isso significa que o corpo já subiu, parou e já está descendo. Na realidade é o que aconteceu, né? Que nós calculamos na letra A o tempo necessário para atingir a altura máxima e deu 3 segundos, né? Aqui nós estamos usando 4, então ele já está descendo já. Tranquilo? E agora, letra I. Esboce os gráficos do espaço, da velocidade e da aceleração. Então eu tenho aqui gráfico do espaço, da velocidade e da aceleração em função do tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. A aceleração ela é constante, né? É menos 10 metros por segundo ao quadrado, segundo o início do movimento aqui, né? Lançou para cima, a aceleração é para baixo, né? Então, é um valor constante. Então vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? Do lado de baixo, que é o lado negativo, certo? Vamos relembrar aqui, ó. Velocidade igual a VO mais A vezes T. Para mim montar o gráfico da velocidade, eu tenho que montar essa equação para mim ver quais são as características, né? Nós já montamos ela, né? Vamos só relembrar agora, né? Então a velocidade inicial é 30 e a aceleração é menos 10. Então essa é a equação que a gente vai utilizar para montar o gráfico da velocidade, tá? Equação do espaço, né? Equação do segundo grau, substituindo os dados que nós temos, né? O espaço inicial é 35, a velocidade inicial é 30 e a aceleração menos 10. Né? Simplificando aí, nós vamos ter essa equação. H igual a 35 mais 30t menos 5t quadrado. Então são essas as equações que a gente vai trabalhar, incluindo aqui a aceleração gravitacional para a montagem do gráfico. Então começando pelo gráfico da aceleração, né? A aceleração é um valor negativo constante, ó, passa aqui pelo menos 10 aqui embaixo, então esse é o gráfico da aceleração. O tempo passa e a aceleração se mantém constante, certo? Vamos montar o gráfico da velocidade, né? Então, a velocidade é uma equação do primeiro grau, nós vamos ter aí uma reta. Como a aceleração é negativa, né, que é o coeficiente angular aí, nós vamos ter aí o quê? Uma reta decrescente, certo? Uma reta decrescente. Então tá aí. Começa com 30, vai diminuindo, diminuindo, no instante 3 ele para, inverte o sentido e continua acelerando de forma crescente, certo? E a equação do espaço vai nos dar uma parábola de concavidade
voltada para baixo, por o A é negativo, né? Vai ter essa característica aí. Tranquilo?